Alguma vez você já parou para pensar por que ao deixar uma xícara de café em cima da mesa por um tempo, ele esfria? Ou se colocar um copo de refrigerante bem gelado e deixar por um tempo, ele irá esquentar? Essas experiências cotidianas mostram que a transferência de calor é uma tendência natural. Quando dois ou mais corpos, com temperaturas diferentes, são postos em contato, elas trocam calor entre si, até atingir o equilíbrio térmico. Diariamente, necessitamos utilizar equipamentos para promover essa transferência da maneira que desejamos. No contexto industrial, essa necessidade se torna de suma importância, uma vez que precisa-se atingir a temperatura de operação dos processos. A temperatura de operação pode definir a ocorrência ou não de reações químicas, seus rendimentos, velocidade, além de garantir o bom funcionamento de equipamentos e até mesmo a segurança. E é por isso que hoje embarcamos nessa jornada para conhecer os equipamentos responsáveis pelas trocas térmicas nos mais diversos segmentos industriais. Os trocadores de calor. Dos laticínios às refinarias, os trocadores de calor estão presentes para garantir a segurança e eficiência da produção. Existem diversos tipos de trocadores: casca e tubo, placas desmontáveis, brasado, tubo em U e diversos outros tipos. A escolha do melhor tipo de trocador deve ser feita analisando as características inerentes ao processo no qual o trocador será empregado. Em indústrias de laticínios e também em indústrias de alimentos onde você necessita do processo de pasteurização, é muito comum você utilizar o trocador do tipo placas desmontáveis ou também conhecido como engaixetado. Então, esse processo de pasteurização do leite, ele tem como objetivo eliminar todos os micro-organismos patogênicos que podem estar presentes no leite. E ele consiste basicamente em um tratamento térmico, no qual o leite será elevado então a uma temperatura de 75 graus Celsius rapidamente e depois é imediatamente resfriado. Nesse tanque, então, temos a entrada do produto, que vem por uma tubulação já previamente filtrado. Do tanque, o produto vai então para o pasteurizador de placas, onde é realizada uma pasteurização rápida. O leite leva em torno de 10 segundos para percorrer o trocador. É muito importante realizar um controle rigoroso tanto do tempo quanto da temperatura de pasteurização, uma vez que, se esses parâmetros estiverem muito elevados, pode ocorrer a desnaturação das proteínas do leite. Então, após a pasteurização, o leite é resfriado a uma temperatura em torno de 7 graus e dali, então, o leite está pronto para ser empacotado. Primeiramente, nós temos a placa, que é onde ocorre a troca de calor. Então, é encaixado a gacheta, que é responsável por conter e impedir a mistura dos fluidos. Temos então a chapa fixa, que possui conexões, a chapa móvel e os barramentos superior e inferior. São colocados então os fusos, os pés e os tirantes de aperto. O funcionamento é bem simples. O fluido frio entra por baixo, escoa pelas placas no sentido vertical, saindo por cima. Já o fluido quente entra por cima, escoa pelas placas e sai por baixo, sendo, portanto, um fluxo em contracorrente. O fluido quente aquece a placa, que cede calor ao fluido frio, realizando assim a troca de calor.
Portanto, para que a operação ocorra, é imprescindível que os canais de fluido frio e quente estejam dispostos de forma alternada por todo o trocador de calor. Além de vertical, o sentido do escoamento nas placas também pode ser diagonal, sendo esse sentido definido pelas gachetas empregadas. Uma característica bastante interessante desse tipo de trocador de calor é que eles são bastante personalizáveis. Por exemplo, um conjunto de placas de um trocador de calor ele pode possuir diferentes tipos de materiais, diferentes espessuras e também diferentes tipos de canais. O que são esses canais? Esses canais são os desenhos de projeto do trocador de calor. Outro ponto interessante desse tipo de trocador é que, caso deseje-se realizar uma expansão moderada da capacidade produtiva do processo, o trocador de calor do tipo placas desmontáveis podem ser adaptados, mantendo-se a estrutura e adicionando mais placas a ele. Além disso, esses trocadores de calor são adaptáveis a diversos tipos de processos. Além da pasteurização, eles são utilizados em processos de resfriamento, como resfriamento de óleo de turbina a vapor, resfriamento da água de geradores ou plantas nucleares. Devido ao seu bom desempenho, eles também podem ser utilizados em processos de regeneração de calor. Um trocador que também utiliza placas como instrumento de troca térmica é o brazado. Além das placas, esse trocador possui uma estrutura feita em inox e a brasagem feita em cobre. Apesar de ser menos empregado do que o trocador de placas desmontáveis, o trocador brasado apresenta uma vantagem interessante, que é o fato de ser compacto. Ou seja, em um pequeno espaço físico, ele terá uma alta eficiência térmica. Logo, uma grande quantidade de fluido pode ser resfriado ou aquecido em um pequeno espaço. Esse trocador é ideal para equipamentos, podendo ser utilizados em injetoras plásticas que precisam ser resfriados constantemente, ou equipamentos hidráulicos que precisam de resfriamento de óleo e não possuem um espaço tão grande para o resfriamento. Em relação ao funcionamento, os trocadores do tipo brazado possuem o mesmo mecanismo de troca que os trocadores de placas desmontáveis. O fluido frio e quente escoam pelas placas em um fluxo contracorrente, realizando a troca térmica. Em relação à sua composição, os trocadores brasados são compostos por conexões, flanges, duplo rosca externa ponta para solda, rosca interna, união mecânica, pedestal, placa de troca térmica. Em relação aos tipos, temos o L-line, utilizado em sistemas padrões de aquecimento, o Safe Plate, que possui uma parede dupla e detecção rápida de vazamento, o R-line, utilizado em instalações de resfriamento e aquecimento, e o Luna, brasado em aço inox, sistema com alto requisito sanitário. Nas refinarias, bem como nas usinas de energia elétrica de demais aplicações em alta pressão, utiliza-se o trocador do tipo casco e tubo. Trocador de calor do tipo casco e tubo tem um alto número de tubos redondos adicionados em um casco cilíndrico com eixos paralelos ao casco. A transferência de calor acontece à medida que o fluido flui de dentro dos tubos e outro flui de fora dos tubos, pelo casco. Geralmente do lado dos cascos são adicionados lubrificantes, e esse aumenta o coeficiente convertido no fluido, no caso do lado dos cascos. Em relação a classificações desse tipo de trocadores, podemos classificar eles de acordo com o número de passes induzidos no casco e de acordo com o escoamento do fluido. Em relação ao número de passes no casco, os trocadores em que os tubos fazem apenas uma passagem pelo casco, ele é classificado de um passe no casco. Se o fluido passa somente uma vez no tubo, esse trocador é chamado então de um passe no casco. Já em relação ao tipo de escoamento, existem duas classificações, que é o escoamento paralelo e o contracorrente. O paralelo é classificado de acordo com os fluidos quente e frio, ele entra no trocador de calor na mesma ponta
escorra na mesma direção. Já o contracorrente, como o nome diz, os fluidos quente e frio, eles entram no trocador em pontas opostas e fluem em direções também opostas. Os principais componentes do trocador casco-tubo podem ser listados de A a G, sendo A os tubos, B os espelhos, C os cascos, B os cabeçotes, E as tampas, F as divisões e G as chicanas. No contexto das refinarias, as trocas térmicas no processo produtivo do petróleo são extremamente importantes, sendo empregadas também outros tipos de trocadores além do tipo casco e tubo. Em uma plataforma, por exemplo, na etapa de pré-aquecimento do petróleo, é possível aplicar um trocador do tipo placas. Em seguida, como aquecedor de produção, pode-se aplicar o trocador do tipo casco e tubo. Um outro trocador de calor muito empregado é o do tipo serpentina, utilizado em processos onde deseja-se realizar uma troca térmica durante a reação. Trocadores de calor tubulares do tipo serpentina são utilizados em reatores de processo com a finalidade de fornecer calor para o processo em si, mas também como um fator crucial na segurança de operação, pois a troca térmica entre os fluidos permite um melhor controle da temperatura e, consequentemente, um melhor controle da reação química, evitando possíveis acidentes de operação. A serpentina lustrada no reator recebe tanto fluido quente como fluido frio, dependendo da finalidade de operação. Para o sistema de aquecimento, a entrada de vapor ocorre pelo topo, saindo pela base, aquecendo todo o nosso reator. Já o sistema de resfriamento, a entrada de água gelada ou água fria, ocorre pela base, saindo pelo topo, resfriando o reator. Para que ocorra o melhor controle de andamento da reação, é feito o encamisamento, que é aquecido por uma resistência elétrica, fornecendo calor para o processo. Sistema de agitadores são adicionados para uma correta mistura. A agitação ocorre tanto em sentido horário quanto em sentido anti-horário. Já o tubo emulsor realiza o movimento ondular do fluido. O conjunto de todo esse sistema faz com que o reator funcione de maneira segura e eficaz. Tanto nos trocadores de casco e tubo, como nos trocadores de placas e demais tipos existentes, são necessárias limpezas periódicas, para assim evitar que partículas e outras impurezas se acumulem no interior do dispositivo, impedindo que os fluidos circulem adequadamente e realizem a troca térmica de forma eficiente. Nos trocadores do tipo placas desmontáveis, aplicadas a processos de pasteurização, é muito comum a ocorrência de incrustações. Além disso, nesse tipo de processo você precisa de um alto grau de sanitariedade. Por isso, é necessário realizar então limpezas nesses trocadores periodicamente. Essa limpeza ela é realizada por meio de bombeamento de detergente. Lembrando que esse detergente ele precisa ser compatível com o material do qual é feita a sua placa. Esse bombeamento é realizado por cerca de 30 minutos e depois então passa-se um fluxo de água corrente por cerca de 10 minutos para retirar todos os resquícios de detergente que podem ter ficado. Realiza-se também limpezas com hidróxido de sódio, que vai servir para eliminar as incrustações de origem orgânica.
E também uma limpeza com ácido nítrico, que serve então para eliminar as incrustações de sólidos em geral. Já a manutenção do trocador, ela ocorre abaixo de 40 graus Celsius com o equipamento despressurizado, para assim garantir a segurança de quem está realizando e prevenir queimaduras. Para abrir o trocador, os tirantes devem ser lubrificados e removidos uniformemente. Após isso, deve-se remover as placas e as gachetas, tomando cuidado para não danificá-las. Na montagem do trocador, é importante que as placas e gachetas estejam limpas, secas e sem lubrificantes. No momento do encaixe das placas, é importante atentar-se se o padrão está correto, para assim garantir que a operação ocorrerá da maneira desejada. Em relação à prevenção, é muito importante que seja realizada a filtração nos fluxos que vão passar por dentro do trocador. Essa filtração ela deve capturar, então, partículas de até 0,5 milímetros e ela tem como intuito prevenir entupimentos nos canais do trocador. Outro ponto importante em relação à prevenção é que quando você tem o trocador ligado a tubulações, em especial quando são tubulações muito grandes, é importante que você tenha essas tubulações suportadas. Isso porque, tanto nessas tubulações de entrada quanto de saída, há a geração de carga. E essa carga gerada, ela vai ser suportada pelo trocador de calor caso a tubulação não tenha um suporte adequado. Isso irá gerar uma força mecânica sobre o trocador, o que pode vir a danificá-lo. Um outro ponto que pode prevenir problemas no trocador é a flexibilidade para absorção de dilatações. Quando é possível fazer um engate flexível no seu trocador, é muito interessante, uma vez que em processos térmicos é muito comum as dilatações e também os golpes, que podem gerar quebras e manutenção no trocador. O aperto excessivo dos tirantes também pode danificar o trocador, uma vez que ele pode estragar as placas e as gachetas. Portanto, é importante que esse aperto seja feito de forma firme, uniforme e constante, porém não excessiva. As incrustações também são um problema muito presente nos trocadores do tipo casco e tubo. O principal meio de incrustação nesse tipo de trocador é por precipitação de partículas, principalmente de origem cálcica, que se acumulam nas paredes dos tubos. A seguir, veremos como é realizada a limpeza e manutenção nesse tipo de trocador. Aqui temos um trocador de feixe removível. Podemos ver por essas duas flanges, uma flange do casco e outra flange dos tubos. Então ele é sacado desta forma, para fazer manutenção e a limpeza. E aqui temos outro trocador que já foi sacado. Inclusive o feixe dele está sacado. E aqui temos os espelhos com os tubos. Então ele foi sacado do seu casco. E vamos identificar aqui também que ele é mandrilhado. Ele não tem solda, é todo mandrilhado. Não tem solda nos tubos. Vou mostrar agora um trocador que é soldado, que tem os tubos soldados. Esse aqui é um trocador de único passe. Ele não tem nenhuma divisória, então ele tem apenas um passe. Os tubos são madrilhados, ou seja, não há solda aqui. Esse dá para ver os detalhes. Mandril é um equipamento que é inserido dentro do tubo. Esse tubo se expande criando uma vedação em toda a sua circunferência, de modo que o produto que está dentro do casco não passe por aqui e não vaze. Se ele vazar, tem que refazer o mandril. Esse aqui é um trocador de feixe fixo, ou seja, não tem como retirar esse feixe. Esse está soldado, não tem como soltar. Para fazer a manutenção, basicamente é varetar, ou limpar os tubos aqui, ou tratar de uma outra forma aqui. Não há como limpar a parte dos tubos. Não há área do casco, não tem como limpar. Essa é a grande desvantagem do trocador de feixe fixo. Aprofundando um pouco mais a limpeza nos trocadores do tipo casco e tubo, podemos analisar esse processo de dentro dos tubos, por meio de um tuboscópio. Com a passagem dos tuboscópios no interior dos tubos, percebe as incrustações nas paredes, identificando a necessidade de limpeza. A limpeza é realizada por meio do varietamento automático. O varietamento automático é aplicado nas manutenções preventivas e corretivas de trocadores de calor para a remoção de impurezas.
O sistema conta com uma escova de material especial e rotação controlada acoplada à injeção de água ou produtos para a remoção de impurezas. O sistema rotativo do aretamento automático possui uma proteção para os tubos e espelhos, evitando a perfuração ou lancetamento da tubulação. A limpeza recupera a eficiência de troca térmica dos equipamentos, proporcionando a redução no consumo energético. Após a limpeza, percebe-se a diferença nítida entre o nível de incrustações que existia antes e depois da limpeza. Do vasto universo de aplicações dos trocadores, às profundezas de seus tubos, essa jornada pelos equipamentos responsáveis pelas trocas térmicas nos mais diversos setores industriais denota o quão importante eles são. Trocadores de placas desmontáveis. Casco e tubo. Serpentina. Brazado. Cada um com suas peculiaridades, mas todos com o objetivo de propiciar e impulsionar os processos produtivos. Seja promovendo a ocorrência de reações, elevando os rendimentos, garantindo o funcionamento de equipamentos, bem como a segurança, ou até mesmo reduzindo gastos energéticos do processo por meio do aproveitamento do calor produzido pelo mesmo. Eu aposto que após essa caminhada, a maneira como você enxergará os trocadores de calor não será a mesma. O conjunto de placas de um trocador, ele pode possuir diferentes tipos de materiais, diferentes tipos de espessuras. Que tipo de espessura, Alessandra? Ô, meu senhor! Uma característica bastante interessante desse tipo de trocador de calor é que eles são bastante personalizáveis. Por exemplo, Metralhadora. Run.
você já sabe, né, bebê? Deixa o like, bebê!